Assim, mas essa é a jornada. E, ó, a gente é ensinado desde a escola, desde criança e tal, que errar é feio, né? Ah, errar é ruim, errar é feio e tal. Sim. E aí os caras, as pessoas de sucesso, São os que todas as mais pessoas, erram, né? elas falam que erre muito. Erra muito, erra cedo, aprende rápido e corrige rápido. Então, a gente é ensinado de algumas coisas específicas, assim, algumas crenças, alguns hábitos, algumas mentalidades, assim, algumas Tipo, é a programações. criança que faz pergunta e é zoada na verdade. Ah, você não sabe. É, Ah, tipo quando assim, o cara que tá não, ali mas também não sabe. mas esse é o ponto. E aí você, óbvio que aí de novo, aí seria responsabilidade dos pais cuidarem, direcionarem, ensinarem. Só que os pais estão ocupados trabalhando e os filhos ficam tipo mais tempo na escola com outras pessoas que Ou na não têm internet. controle e você. E aí também não tem como julgar, porque o pai não criou filho. Porque, por exemplo, eu tive a bênção de construir uma carreira, de ter condição de passar o tempo todo com meu filho. De pegar, chegar, Quantos anos ele tá mesmo? 2 anos e 4. 2 anos. Ele Tipo já tá assim, falando ou não? fala milhares de É mesmo? palavras. Fala milhares de palavras. Postei um vídeo esses dias também que ele decorou todos os planetas, as Ó, que características da dos hora. planetas. Porra, eu com Ele 2 fala- anos, se eu soubesse o ele- que era caqui que eu tava tirando no meu Ele nariz. fala, ele fala em inglês, ele fala Ô, louco! algumas coisas em inglês, esses planetas, cores, animais, tudo. Tipo, ele tá Ele falando, fala ele se comunica Uranus. igual Não, adulto. tô- Ele fala Uranus. Cara, esse vídeo é muito bom. Tem um vídeo dele falando de Uranus? Não, ele tem um vídeo falando todos os. Eu vou botar só o áudio, mas depois. Pode pôr aí, põe aí. Quer ver? Não, eu falo assim, ó. Vamos falar os planetas. Mano, olha como ele tá falando. Ó. Sistema solar? Sim. Ali. Tá. Ó, Primeiro, qual que é a estrela pego. do sistema solar? Sol. Tá, pega o Aí Sol. fala. Muito bem. E qual que é o planeta mais próximo do Sol? Mercúrio. Cadê Mercúrio? Tipo assim, Fofinho. O Mercúrio. planeta mais brilhante do sistema solar? Vênus. aí fala em inglês, às vezes. Ai, eu não Qual é o caralho. planeta que a gente mora, filho? sei. Aí ele vai falar. Qual que é essa? Terra. Ai, que legal. E o olha vizinho aí. da Terra, que é o planeta Esse vermelho, exercício qual deve que ser é? muito bom pra ele, Tipo né? assim, é por quê? Porque, cara, é estímulo. Tipo, não tem muito. A gente não olha muito idade pras coisas. Ele fala em. Aí depois tem outro vídeo ele falando em inglês, depois ele tem outro vídeo interagindo. Cara, tem vários. Porque a gente gosta de postar a evolução dele, o que ele tá aprendendo, o que ele tá fazendo. Mas é direcionar, assim. Direcionar, dar direção, ensinar, dar inteligência emocional desde cedo, ensinar inteligência motora, porque são múltiplas inteligências, né? Sim, sim. E aí, óbvio, eu tive essa bênção de, tipo assim, bênção, né? Eu Você fui de construiu, 13 né? anos Sim. pra fazer isso, aí eu tive tempo. Muita gente fala, tipo assim, não, Pyong inventa qualquer desculpa pra ficar longe do filho. E, tipo assim, eu fui o pai que provavelmente na pandemia passou mais tempo com o filho do que qualquer outro pai do Isso do mostra que Brasil. você tá, pô, você teve o trabalho de pegar todas as bolinhas, foi lá comprar essas bolinhas em algum lugar. A Pro gente filho, vem aqui. não, foi isopor Isopor? pra pintar com tinta e, tipo, sabe? E- Então, ele já desenvolveu uma inteligência motora, tipo, avançada, ele tá falando línguas. Porque eu também mapeei, depois que eu falei, tipo, eu sabia que ia ser pai, eu já estudava sobre mente, sobre cérebro e comportamento. E aí eu me aprofundei na criação de filhos. Então, primeira infância, tipo, o que forma, o que é importante, o que não é, disciplina positiva, neurociência, formação do cérebro. Então tem vários documentários, livros. Tu quer criar uma criança superdotada? Cara, se eu posso dar condições pro meu filho, tipo, depois de tudo que eu aprendi e estudei, eu quero gerar um super cérebro. E eu mapeei o que gera um super Tem cérebro. um cara que ensinou a filha dele a jogar xadrez, eu acho, da infância, e ele tinha a teoria que gênios são criados. Cara, eu acredito muito que, assim, óbvio, não dá pra falar que existe a questão genética de influência de alguns fatores, de algumas coisas, mas o que eu acredito é em todo o restante, que é o estímulo, o ambiente, as pessoas que estão. Então, quando você, por exemplo, quais são as fórmulas para formar um super cérebro e um super filho, tipo, cara, tem algumas coisas que podem agregar aqui, por exemplo, instrumento musical. O instrumento musical ajuda numa fase. Você dança, língua estrangeira. Só que a língua estrangeira, não adianta você muito ensinar. Vou botar ele para fazer português e inglês, porque são línguas ocidentais, tipo de desenho parecido e lógica parecida. Agora, os 6 maiores países do planeta com maior média de QI são 6 países asiáticos. Singapura. Será que a língua tem a língua influência é a nisso? língua.
justamente a língua. Por ser uma estrutura totalmente diferente, com uma lógica diferente. Mais complexa, com né? a fonética diferente. Sim. Não, né, às vezes não é muito mais complexa, mas a forma Pô, como o se mandarim constrói. parece ser complexo para um caralho. Eu também acho Japonês também. complexo, porque o mandarim tem uma diferença, tipo assim, dependendo de tom que você fala, de acento, não sei o quê, uma sílaba, uma palavra muda todo o significado. E eu acho que pra mente da Então, criança, e quando ela tá então, absorvendo essa informação, só que ela tem que criar muito mais conexões Muito mais do conexões, que e teria conexões no português diferentes. ou no Aí inglês. tem a questão da cultura, né? A cultura também influencia, só que a língua, principalmente, na formação do cérebro. Então, por exemplo, uma língua asiática, ele vai aprender coreano. Aí, instrumento musical é uma das poucas coisas no mundo que ativa todas as regiões cerebrais. Mágica estimula todos os tipos de inteligência e criatividade. Não é? Tem uma pesquisa que eu postei esses dias também, falei do Adam Grant. É o livro Originais, ele fala de uma pesquisa que ele fez com os vencedores do Prêmio Nobel. Sabe? Prêmio Nobel. Sim, tô ligado. De 1901 a 2005. Então, tipo, mais de um século. Os vencedores e os semelhantes. Ele falou, ele descobriu que... Eu tenho esse post fácil. Ele descobriu que uma pessoa... Oh, meu Deus do céu, que susto. Ele descobriu que uma pessoa que toca instrumento musical tem 2 vezes mais chance de ganhar o prêmio. Ah, é? Olha lá. Fazer pintura ou escultura, você tem 7 vezes mais chance de ganhar o prêmio. Ô, louco! Só que escrever poesias, histórias ou contos aumenta em 12 vezes. Só que se você é ator, dançarino ou mágico, aumenta em 22 vezes Ô, louco! as chances de ganhar o prêmio Nobel. Aí depois eu fui mapear o porquê, né? Então, você desenvolve múltiplas inteligências nesses 3 aspectos. O ator, ele tem uma versatilidade de trazer emoção, trazer personagem. Ele é muito versátil de acessar coisas e, tipo... São várias habilidades. Agora, na mágica, você tem que desenvolver microcoordenação motora. Você tem que desenvolver a questão da lógica por trás, da realidade que cria a mágica. Você tem que estar falando, executando a rotina, sabendo qual movimento você vai fazer depois. Você tem que se comunicar bem. Então, tipo, é considerada a rainha das artes. Quando eu comecei a estudar, de fato, vi toda a complexidade do universo da mágica e todas as áreas dela, é muito louco. Pode crer. Então você fala assim, por que o dançarino? Porque, cara, a inteligência Coordenação motora, por exemplo, a dança, eu dançava, tipo, é muito louco, é por coincidência, porque eu passei por atuação na escola, e depois dança, e depois mágica, mas assim, foi aleatório, tá? Foi muito, não é aleatório, eu escolhi, só que na dança, você desenvolve uma coordenação motora, uma inteligência motora tão grande que me possibilitou jogar todos os esportes. Então, por exemplo, eu jogava bem futebol, basquete, vôlei e handball, base 4. Porque tinha o controle dos seus Correr. membros de Então, uma forma... imagina que eu fico de ponta cabeça, pulando com uma mão, ou eu dançava, ficava no chão. o breakdance é bem... Não, é bem louco. Sim. Eu amava. Então, imagina que eu faço isso e... Você ainda consegue fazer uns movimentos? Ou Consigo. tá... Eu uso muito nas palestras, no Enferrujando. palco, só pra... É mesmo? Consigo, Você tá pensando em fazer uns breakdance? Só não tem espaço. Não, aqui a gente tá numa salinha meio... Uma salinha Não é pra breakdance aqui. Eu sou horrível, eu não vou ganhar prêmio Nobel tão cedo. Mas então, isso me permitiu. Aí agora a mágica que teve micro movimentos que eu precisava usar, baralho, caneta, moeda, treinar habilidades múltiplas, cara, isso facilitou muito a minha vida para várias coisas depois. Então, assim, eu toquei instrumento musical. Que você tocava? Piano e violão. Ah, sim. Mas o piano eu fiz pouco tempo, só que minha avó que queria que a gente fizesse, a gente fazia na igreja e tal. Mas foi muito importante. Então, você vê que existem formas de você estimular o cérebro, Sim. estimular a criança a desenvolver. E outra coisa, por exemplo, um detalhe. Só uma dica para quem tá, sei lá, se tem adultos aí que tem bebê e tal. A gente fala desde a gestação, desde o processo de gestação, a gente conversa, só que sempre fala como adulto. Ah, isso eu acho, dá muita Só que raiva quando as o cara pessoas fica falando ela deve nascer Só achando que aí- que todo mundo é retardado. Só que aí, olha só, porque aí ele tem um negócio chamado neurônios de espelho no cérebro. E aí começa a olhar e os adultos falando assim, ele vai copiar, a criança vai copiar, aí pode desenvolver um atraso. Porque fica imitando a forma. Você quer não sei o quê? Aí a criança vai falar esquisita, porque tá modelando e tá olhando você. Ela tá absorvendo tudo que tá acontecendo. Sim. Principalmente não o que é ensinado, mas o que é vivenciado, falado, como experiência, como as atitudes, sabe? As ações. Sim, ele tá absorvendo e vendo. Então, desde a gestação, a gente fala normal. Nasceu, a gente conversa como adulto. A dicção, a fonética, pra ele aprender certinho.
Então a gente explica tudo. Ah, mas a criança não entende. Mas a gente explica, ó, a gente tá fazendo isso, agora a gente vai trocar de fralda, agora a gente tá saindo pra tal... Cara, mas nossa, mas tem X meses. Não, mas a gente incentiva pra ele entender. Tanto que, antes dos 2 anos, ele já tava conjugando o verbo, falando masculino, feminino, tipo, aumentativo, diminutivo. Tipo, cara, ele tava falando um vocabulário absurdo. Que ele não teria aprendido se tivesse falando com ele dessa forma. Oi, você quer um pouquinho de energético? Você quer um pouquinho? Dá uma raiva. Mas assim... Eu fico com vergonha alheia de quem tá fazendo. Então, mas aí esse é o ponto. Então, existem formas, botar música pra ouvir. Música clássica é bom. A música clássica, ela tem uma extensão maior de notas. Pode crer. Então, tipo assim, tem algumas coisas, assim, parece frescura, mas que no futuro vai fazer uma diferença do caramba. Aí, por exemplo, tocar instrumento, por quê? Porque ativa todas as regiões do cérebro. Imagina, você quer estimular mais do que isso? Coisas específicas vão ativar uma região específica, não sei o que, não sei o que. Agora, então, assim, dá pra dar estímulos. Ah, mas não tem condição, não tem isso, aquilo. Ah, dá. Todo mundo tem condições. Você tem um celular, tipo assim, você já consegue mostrar muita coisa pra criança. Mostrar, direcionar, fazer. Então, assim... e tem centros, tem igreja. Igreja incentiva muito a fazer essas coisas, tem aulas. Só tem que tomar cuidado pra não pressionar muito ele ao ponto de ser... Mas esse é o ponto. Aí, mano, muita gente me pergunta. Não, mas deixa a criança ser criança. Tem... Aí eu falo assim, eu deixo ele... É que eu não preciso ser criança. Fala assim, bate a cabeça, ele cai, a gente deixa. A gente fala assim, ó, a gente tá instalando pra ele que quando ele cai, aí fala assim, ó, caiu, é só levantar. Ele levanta. Caiu, levanta. Aí ele, no shopping, tava comigo, as pessoas só ficam, os adultos ficam olhando, ele capota, ele cai, tropeça e cai. Eu fico só esperando, porque ele já sabe que ele não chora, não faz nada, não faz drama, porque a gente fica, ai meu, tadinho, nossa. Já viu aquele vídeo? Já viu aquele vídeo que tem um bebê, que a mãe ou o pai simula que bateu, dá um tapão na parede e fala, ai, e o bebê começa a chorar? Aham. Tipo assim, Quer dizer, não vi, mas faz sentido. Bate na porta assim, puf, ai, tadinho, não sei o que. E aí o bebê começa a chorar, um bebê de meses, no colo e tal. Que aí você condiciona e programa pra isso. Aí o Jake, não, o Jake cai, tipo assim, caiu em 1 minuto, andando assim, num trecho, num corredor do shopping assim, caiu uma. Eu espero, aí levanta. Caiu 2. Eu espero, levanta. Que a gente ensinou, a gente falou, olha, quando você cai, é só levantar. O que eu tô ensinando? Que, tipo, vai acontecer de dar alguma coisa diferente, ruim, sair do planejado, e é só levantar e continuar e seguir normal. Ou deu errado, foca na solução. Qual é a solução agora que você caiu? Você quer que eu te levante? Aí, tipo assim, você cria independência nele. Sim. Tipo assim, não, pera, se toda hora o pai e a mãe, pega, colo, não sei o quê, ele vai cair, né? E ele vai ficar esperando. Tá, cadê o colo? E aí, assim, quando ele for um adulto, vai ver que ninguém dá colo, as pessoas só chutam, pisam em cima. Então, assim, são detalhes, são micro detalhes que, tipo... Inteligência emocional, por exemplo. Cara, criança faz birra. Até os 3 anos de idade, ele não tem maturidade cerebral. Ele não tem muito bem formado o córtex pré-frontal para filtrar as emoções que ele tá sentindo, aquela química do corpo. Então, aquela birra... Tipo, cara, você não pode chegar e falar assim, ó... Engole choro, para com isso. Vai apanhar e demonstrar raiva e ódio e não sei o quê. Você só vai e aí aumentar, você vai meio que reprimindo a emoção da criança. A criança vê que tipo, você vai apanhar, vai tomar um tapa ou vai ficar passando por esse terror psicológico. Ela guarda, ela engole o choro, tipo, vai somatizando. Em vez de botar pra fora aquela emoção negativa, ela vai acumulando pra dentro e depois, mano, vai dar um monte de problema que depois vocês vão vir pedir pra nossos terapeutas tratarem, na vida adulta ainda. Sim. Então, aquilo que você fala, ela absorve. Então, por exemplo, fui fazer terapia com um cara, esse cara não, é um aluno nosso, que a gente fez terapia, que sempre no treinamento a gente tem um voluntário para fazer, para depois ir pro próximo, que o primeiro treinamento é para todo mundo, que quer se desenvolver, quer aprender técnica, hipnose, auto-hipnose, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Aí depois, para quem quiser virar profissional. Mas ali a gente faz uma terapia para mostrar como é que é. E aí, tinha um cara com 28 anos, 27 anos, que ele não conseguia começar nada. Tinha medo de errar, medo de falhar, não conseguia começar nenhum projeto, nada de carreira, não sei o que. Não, tinha um medo absurdo, assim, sabe? Autoconfiança baixíssima, não sei o que. E transtorno de ansiedade, um monte de problema. Aí a gente foi ver, beleza, vamos tratar isso especificamente, vem cá. Aí a gente fez terapia, hipnose e tal, conversando. E a gente chegou num momento que, com 4 anos de idade, né? A gente acessa memórias também. 4 anos de idade, ele estava agachado atrás da porta de casa, atrás da porta do quarto, e o pai dele gritando com ele. Você é burro! Você não sabe fazer nada direito. Uma criança de 4 anos. E acontece muito. Sim. Só que ali, o pai e a mãe estão num momento de explosão, o pai está num momento de explosão, fala aquelas coisas. Aquilo já foi instalado.
dos 0 aos 6 anos, ele tá absorvendo tudo, tudo, tudo. É onde vão se formar as crenças, a personalidade, o caráter, várias coisas. E aí o pai simplesmente... E ele não sabia e não lembrava o motivo do porquê que ele tava tomando bronca. Então ele tava tomando bronca, levando o grito do pai, sem saber o motivo, não entendeu a situação. Ou seja, o pai não vai lá, não explica, não pede desculpa, não resolve e tal. Então assim, foi um momento de explosão minha, criança é criança e tal, não sei o quê. Não, a gente vai, pega o Jake, explica as coisas. Tipo assim, se comunica com ele. Não, e é bizarro, porque, nossa, não quero nem falar do pediatra. Nossa, mano. Pediatra? O que aconteceu com o pediatra? Não, nossa, não. Dando uma dica torta? Zero noção. Questionando. Questionando o que, exatamente? Por que você tá pedindo desculpa pro seu filho que você tá segurando ele à força? Tipo, tinha que fazer um exame no ouvido e, tipo, nenhuma criança gosta. Sim. Só que, tipo, aí a mãe do Jake foi lá, segurou ele, tipo, depois que segurou, fez o exame, ela conversou, explicou, olha, a gente tem que fazer isso, que é um exame, que é importante pra saúde, não sei o quê. E o médico, não, mas por que você tá pedindo desculpa porque você segurou ele à força? Tipo assim, tô me comunicando, explicando o que tá acontecendo pra que ele entenda a situação. Ele, não, mas não precisa, não sei o quê. Tipo, assim, foda-se esse moleque aí, tipo, o cara, que ele não. pensa. Ele não E o tem médico, cérebro, ele é não. só uma criança Não, idiota. ele se achava assim, tipo, não, porque eu tenho doutorado renomadaço, assim. Não queria sair por baixo de jeito nenhum. Parece que nunca estudou disciplina positiva, tipo, psicologia infantil. Nossa, péssimo. Aí tem profissionais que são... Muitos profissionais são assim. Muitos profissionais estão presos no tradicional, tipo, há décadas, séculos, não se inovam, não aprendem coisas novas, não aprendem de fato o que é a mente humana, só aprende, tipo, cérebro, processo, não sei o quê. Nada, não avança, sabe? E aí acaba... Nossa, velho, meu Deus. E aí ele sedimenta os seus conhecimentos antigos no seu status, porque ele tem um diploma foda. Sempre é isso. É tipo assim, eu tô há 30 anos nisso. Falei, não tem como eu se você aprender não se alguma inovou, coisa. você tá ultrapassado. Tipo, já mudou tudo, cara. Não, como que eu posso estar ultrapassado? Eu sou doutor Pica. Tá escrito aqui, ó, doutor Pica. Então, mas... Desculpa, o doutor Pica, você se formou quando? 1800... desculpa, o mundo mudou bastante. Tipo assim, a gente descobriu muita coisa sobre mente humana, hipnose, sobre subconsciente. E, cara, a gente sabe que é o melhor caminho pra isso. Então, assim, até os 3 anos, eles não têm maturidade emocional. Então, assim, eles têm picos de birra, raiva, isso, aquilo. O pai e a mãe tem que ter paciência pra lidar com isso. Tem que ser adulto. Tem que ser adulto, né? Mas aí, qual não é a criança que não tem controle, porque o pé... Só que o adulto, ele tem um descontrole maior ainda, geralmente, do que a criança. E acaba descontando criança. Aí, na criança, acaba falando uma frase ou outra que instala uma crença negativa. Aí ferra com a vida do filho ou da filha lá na vida adulta. Aí, tipo assim, aí fica frustrado, aí tem que lidar... Ama muito o filho e a filha, mas não sabe que quem fudeu a vida dele foi, tipo... Tanto a que própria criação. 70% a 80% das terapias, pra fazer o processo de, tipo assim, quem tem vínculo nos problemas que estão gerados, pai e mãe que aparece. Faz sentido, né? Óbvio, na primeira infância é o que mais causa. Ali, né? Só que não é porque o pai e a mãe é do mal, porque quer causar... porque são seres humanos. Porque são seres humanos e não pararam... Ninguém ensinou eles. Sim. E também não pararam porque como não pararam para estudar ou mapear ou pesquisar, porque antes também não tinham acesso ao conhecimento. Hoje já tem muito acesso. Hoje é só você fazer as perguntas certas. É isso, basicamente, você fazer as perguntas certas. Tipo, qual é a melhor forma de criar meu filho? Qual é a melhor forma de criar uma criança com inteligência emocional? Qual é a melhor forma de ensinar o meu filho? Para as pessoas certas, no lugar certo.